Durante a madrugada, uma sequência de ataques aéreos de alta precisão impactou fortemente o cenário militar em Kremenchug, uma cidade situada na região central da Ucrânia, estrategicamente localizada às margens do rio Dnieper. A ofensiva atingiu uma instalação utilizada pelas forças ucranianas para coordenação tática e movimentação de tropas, resultando na destruição de importantes estruturas operacionais. O ataque ocorreu no momento em que o local estava em plena atividade, comprometendo setores logísticos e reduzindo a capacidade de organização militar na região. Relatórios preliminares indicam que a instalação era fundamental para a distribuição de suprimentos, comunicação entre unidades e treinamento de soldados, funcionando como um elo essencial para as operações ucranianas. Kremenchug, por sua localização privilegiada, tem servido como um ponto crucial para a movimentação de equipamentos militares e articulação de ofensivas, além de estar próxima a bases aéreas estratégicas, como a de Mirgorod, que desempenha um papel central na defesa aérea do país. Fontes locais sugerem que essa investida não foi um episódio isolado, mas parte de uma série de ataques coordenados que atingiram diversas regiões durante a noite. Além de Kremenchug, explosões foram relatadas em Mirgorod e Poltava, cidades que abrigam infraestrutura militar relevante. Em Mirgorod, um aeródromo utilizado para operações de aeronaves militares foi seriamente danificado, enquanto em Poltava, mísseis atingiram alvos específicos, comprometendo o funcionamento de instalações defensivas e reduzindo a capacidade de resposta da Ucrânia na região. Especialistas em defesa apontam que esses bombardeios refletem um novo direcionamento tático focado na neutralização de centros de comando, bloqueio de rotas de suprimentos e desarticulação da comunicação entre unidades. Ao contrário de ataques indiscriminados, as operações recentes indicam uma estratégia mais refinada, visando atingir pontos críticos para dificultar a logística e minar a capacidade operacional das tropas ucranianas. Esse tipo de abordagem tem potencial para alterar significativamente a dinâmica do conflito, tornando a reposição de equipamentos e a reorganização das defesas um desafio crescente para Kiev. Além das bases atingidas, explosões também foram registradas em armazéns que armazenavam munições e armamentos de médio e longo alcance. Essas instalações serviam como pontos essenciais de reabastecimento para as tropas em combate, permitindo a distribuição rápida de suprimentos para diferentes frentes de batalha. A destruição desses estoques representa um golpe significativo na capacidade operacional das forças ucranianas, não apenas limitando sua mobilidade, mas também reduzindo drasticamente a efetividade de possíveis contra-ataques. Com a perda desses depósitos, unidades no campo podem enfrentar dificuldades para manter um fluxo contínuo de munição e equipamentos essenciais, o que pode impactar diretamente a dinâmica dos confrontos nos próximos dias. Esse cenário impõe desafios logísticos severos, pois a reposição de material bélico depende de rotas de suprimentos que agora se tornaram mais vulneráveis a novos ataques. A Ucrânia precisará encontrar alternativas para contornar essas perdas, seja através da redistribuição de estoques remanescentes ou do aumento da importação de armamentos e munições de aliados. No entanto, o transporte de suprimentos através de corredores logísticos já desgastados pela guerra apresenta riscos adicionais, tornando o reabastecimento cada vez mais complexo. Além disso, a destruição desses armazéns pode obrigar as forças ucranianas a realocar unidades inteiras para regiões onde os recursos ainda estejam acessíveis, o que poderia enfraquecer setores cruciais da linha de defesa. O conflito tem demonstrado uma escalada significativa no uso de armamentos de precisão e táticas baseadas em inteligência estratégica. Ataques direcionados contra infraestruturas militares críticas indicam um esforço para desorganizar a estrutura de comando e enfraquecer a capacidade de resistência do exército ucraniano. Esse tipo de abordagem não apenas causa danos físicos, mas também afeta a moral das tropas, que precisam lidar com a incerteza de operar sob condições cada vez mais adversas. A perda de pontos-chave de coordenação e a interrupção das cadeias de abastecimento comprometem não apenas o planejamento imediato, mas também a capacidade de sustentar operações a longo prazo, com menos recursos disponíveis e a necessidade urgente de
reorganização, a Ucrânia pode se ver forçada a reavaliar suas estratégias e buscar um maior envolvimento de seus parceiros ocidentais para manter a resistência. A destruição de instalações militares em Kremenchug, Mirgorod e Poltava levanta questionamentos sobre a capacidade da Ucrânia de manter sua defesa na região central do país. Com bases danificadas e a necessidade de reposição urgente de equipamentos, o ritmo das operações pode ser comprometido, forçando o comando militar a tomar decisões rápidas sobre a redistribuição de tropas e materiais. Além disso, há um impacto direto na capacidade de resposta do país diante de novas ofensivas. Se os ataques contra infraestruturas críticas continuarem, a Ucrânia poderá ter dificuldades para manter posições estratégicas, tornando-se cada vez mais dependente de reforços externos para sustentar sua defesa. O efeito dessas ofensivas não se limita apenas ao campo militar. Politicamente, a intensificação dos ataques pode gerar maior pressão sobre os aliados ocidentais da Ucrânia, que podem sentir a necessidade de acelerar o envio de armamentos e assistência técnica. No entanto, essa escalada também aumenta o risco de atritos diplomáticos e estratégicos, especialmente se as cadeias de suprimentos forem afetadas por dificuldades logísticas ou restrições políticas. Enquanto a guerra se desenrola, os próximos passos da Ucrânia dependerão de sua capacidade de adaptação a essa nova fase do conflito, onde o planejamento e a eficiência logística serão fundamentais para garantir a continuidade da resistência. No cenário internacional, esses ataques intensificam o debate sobre os rumos do conflito e os possíveis desdobramentos políticos e militares. A escalada das hostilidades coloca líderes mundiais diante de um impasse sobre como lidar com um conflito que já ultrapassa as fronteiras da Ucrânia, gerando impactos significativos na segurança global, nas cadeias de suprimentos e na economia mundial. Governos europeus e aliados ocidentais da Ucrânia, como os Estados Unidos e o Reino Unido, enfrentam pressões crescentes para ampliar seu apoio militar e econômico a Kiev, enquanto tentam evitar um envolvimento direto que possa agravar ainda mais a instabilidade geopolítica. Com a guerra se tornando cada vez mais uma disputa de resistência e tecnologia militar avançada, cresce a incerteza sobre a viabilidade de uma solução diplomática a curto prazo. O uso massivo de armamentos de precisão, drones e sistemas de inteligência artificial no campo de batalha mostra que os conflitos modernos não dependem apenas do poder de fogo, mas também da capacidade de adaptação tática e estratégica. A Ucrânia, por sua vez, precisa equilibrar suas ações entre a defesa territorial e o desgaste progressivo imposto pelos ataques à sua infraestrutura militar. Enquanto países da União Europeia e a OTAN discutem a viabilidade de enviar novos pacotes de ajuda, a Rússia continua ajustando sua estratégia, explorando as vulnerabilidades da defesa ucraniana e testando a disposição ocidental de manter o apoio a longo prazo. Se as ofensivas contra a infraestrutura militar crítica continuarem com a mesma intensidade, a Ucrânia poderá ser obrigada a modificar rapidamente suas estratégias para evitar novas perdas. O fortalecimento das defesas aéreas e o deslocamento de militares para locais menos vulneráveis podem se tornar essenciais para reduzir os impactos dos bombardeios. Além disso, o país pode buscar expandir sua cooperação com parceiros internacionais, negociando o fornecimento de armas mais avançadas, como sistemas antimísseis e tecnologia de guerra eletrônica, para neutralizar ataques direcionados a pontos estratégicos. Enquanto isso, a guerra segue em constante transformação, com novas táticas sendo adotadas e cada movimento influenciando diretamente o equilíbrio de forças no conflito. O avanço da tecnologia bélica, aliado ao aumento da intensidade das ofensivas, faz com que o cenário se torne cada vez mais imprevisível. Além dos impactos militares, a guerra também se reflete na política interna dos países envolvidos, onde o desgaste econômico e a pressão popular podem influenciar futuras decisões sobre o envolvimento no conflito. Diante desse cenário volátil, analistas indicam que as próximas semanas serão cruciais para definir a capacidade de resistência da Ucrânia e a postura de seus aliados frente à intensificação dos combates.